Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, 4 de maio de 2019, né? Estou aqui de novo para gravar outro vídeo, porque eu senti vontade de gravar mais um vídeo, deu para descansar um pouquinho a vista, né? E vou gravar, mas estou lendo menos para poupar a minha vista, tá? E outra coisa também, eu gostaria que vocês não reparassem, porque eu não tenho assim um estúdio apropriado, eu gravo como eu posso, né, conforme minha possibilidade, não entendo muito bem de computador, eu faço assim o que eu aprendi mesmo, né, de fazer, e às vezes tem assim barulhos, né, de vizinha abrindo porta, né, então aqui dá pra ouvir todo barulho, qualquer barulho que tem, dá pra ouvir alguém falando, vizinho conversando, então acontece alguns imprevistos desse, tá, amados? Então eu tô explicando porque às vezes pode acontecer de um barulho, coisa assim, né? Como sempre acontece, né? De cachorros latirem e tal, então, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui ao vídeo do tio Lu, tá certo? E vou colocar aqui pra gente. E aí a gente vai ler hoje Romanos 12, tá bom? Peraí pra eu colocar aqui. Vamos nós ajeitar aqui. Opa, desculpa o barulho, agora sou eu mesmo que levantei da cadeira, né? Peraí. Assim tá bom. Acho que assim tá bom. Tá. Então, vamos lá. Juninho, mas na minha igreja tem tanto problema. Meu filho teve problema no céu. No céu teve problema, os caras na presença de Deus, os caras diante do Todo-Poderoso, os caras diante da luz magnífica do Senhor. O cara vai e desce no coração dele assim, pô, eu quero subir ao trono. E levou 1/3 dos anjos do céu. Houve batalha, guerra no céu, briga, meu irmão, treta. Teve treta no céu, problema no céu. Imagina na tua igreja, velho. Se teve treta no céu, você acha que na sua igreja não pode ter treta? Eu garanto a você que qualquer problema que você tiver na sua igreja, não chega nem a 0,5% do problema que teve lá no céu, velho. Pois é, amados, o problema é que o tio Lu, ele tá equivocado mesmo, porque na sua igreja, na cabeça dele, ele não é a igreja. Você tem que ir a uma igreja no templo de pedra, certo? Para adorar a Deus, né? No templo de pedra onde o Altíssimo não habita. E, além de você adorar a Deus num lugar de pedra, um templo de pedra onde o Altíssimo não habita, você ainda vai e tem essa presença assim de Deus, que você vai sentir a presença de Deus, sendo que o Espírito habita em nós. Né? Quando nós somos a igreja 24 horas, a todo instante, nós vivemos como igreja, porque nós somos o templo do Espírito. Então a gente não precisa mais de um templo, nós somos o templo. E como é que o templo do Espírito age? O apóstolo Shaul, né, que nós conhecemos aqui por Paulo, ele diz aqui em Romanos 12, como é que deve ser o nosso culto, tá certo? Então vamos ler? Estou aqui na nova versão internacional. Portanto, irmão, rogo-lhes pelas compaixões de Yahweh, que se ofereçam um sacrifício vivo, separado e agradável a Yahweh. Separado porque santo é blasfemado, tá, amados? Então aqui é o sacrifício vivo, separado e agradável a Yahweh. Este é o culto racional de vocês, ou seja, é um culto racional. E isso tem que ser um sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? É de você ser um templo vivo, de você viver sendo a igreja, e não ir a um templo físico, não ir a uma igreja, mas você sendo a igreja, você sendo o templo, a casa espiritual, tá certo? Porque nós somos pedras vivas da casa espiritual, como está escrito em 2 Pedro 2,5, tá certo? Então, aqui ó, não se amoldem ao padrão deste mundo. Tem outra versão que tá, não vos conformeis com este século, né? Então, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Yahweh. Ou seja, nós não temos que nos amoldar ou nos conformar com este século, com este mundo, né? E hoje, o que está acontecendo hoje nos tempos de pedra, né, na religião, é que eles estão se
se amoldando, eles estão se conformando com as coisas deste mundo, eles estão pedindo coisas deste mundo, bens dessa terra, ao invés deles se preocuparem em juntar tesouro nos céus, como o próprio Yahusha disse, né? Que nós temos que juntar tesouro no céu, não aqui nessa terra, tá certo? Então aqui, ó. Pois, pela benevolência que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Yahweh lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Yahusha nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então veja, amados, nós, né, assim como também como em Yahusha, nós somos muitos, né? Mas nós formamos um corpo. Agora, nós formamos um corpo aonde? Numa denominação? Num templo de pedra? Cada um forma um corpo? Não, nós formamos um corpo no corpo de Yahusha, tá certo? Então, o corpo de Yahusha é no entendimento, é no espírito, não é nada físico. A gente não precisa de ir numa igreja para ser um corpo naquela igreja, naquele local. Um templo físico, mas nós somos um corpo, todos nós juntos, de todo o canto da terra, fazemos parte do corpo de Yahusha, e ele é a cabeça desse corpo. Então veja, assim também em Yahusha, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons, de acordo com a benevolência que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Tá certo? Ou seja, profetizar o quê? Quando o Pai mostra uma coisa, a gente vai e fala. Mas não é essa profecia aí que nas igrejas falam, eis que eu, Senhor, te digo que você vai ter uma casa, você vai ter emprego. Não é isso. Mas é o profetizar do que o Pai vem nos trazendo, no que está no oculto, e que a gente traz à tona porque Ele nos revela, e a gente vai e revela aos outros, a gente fala o que o Pai nos mostrou. É coisa do entendimento do Espírito, é coisa espiritual, não tem nada a ver carnal, não tem nada a ver físico. As coisas do Pai de Yahweh é no mundo espiritual, porque Ele é do Espírito. O próprio Yahusha disse, meu reino não é deste mundo. O reino dele é onde? É no espírito, no entendimento, certo? Se o seu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é de mostrar compaixão, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam no Senhor. Vejam, sirvam no Senhor. Porque quando a gente está nele, andando no caminho que é Yahusha, a gente tem a mansidão e a humildade dele. Porque ele é manso e humilde de coração. Não é? Ele é manso e humilde. Ele mesmo disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados do quê? Do fardo da religião. Né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ou seja, ele está falando, seja paciente na tribulação. Ele não está dizendo aqui que nessa vida a gente vai ter uma vida de oba-oba, de vitórias aqui nessa terra. Qual foi o apóstolo que disse isso? O apóstolo Shaul já disse isso, o apóstolo Pedro, o próprio Yahusha, os profetas já disseram isso na Escritura, que a gente ia ter uma vida de oba-oba? Não, pelo contrário. Ele diz, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os separados em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Isso aí é o quê? É o amor que o Pai nos mostra.
né? E que a gente tem que praticar esse amor através do Espírito do Pai que habita em nós. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Lembram do Agenor Duque? No vídeo que eu postei para vocês, o seu pastor não é líder que do irmão Edinho, do canal Últimos Dias, que ele colocou o Agenor Duque amaldiçoando, falando, o Senhor te amaldiçoou. Então, quer dizer, que frutos são esses dele? Aqui o apóstolo está dizendo, abençoe aquele que os persegue, abençoe e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, choram com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com enarro a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, isso que é importante, amados, né? A gente aprender do apóstolo que ele aprendeu do nosso Salvador e que o Espírito hoje tem nos ensinado, tá certo? Então, aqui eu quero agora colocar um vídeo aqui para vocês, tá? Dos segredos subliminares, eu vou colocar inclusive 2, vou colocar um, depois vou ler um versículo da Bíblia e vou colocar outro também, que é a continuação, tá? O vídeo é O Crescimento do Ocultismo no Mundo, parte 5. O que acontece nessas igrejas evangélicas, né, que acontece em todas as religiões, que são tudo engano, tá certo? Vou colocar aqui para vocês. Com tudo o que falamos até agora, o que devemos entender sobre satanismo é que o diabo se esconde por trás de seitas e religiões e doutrinas, independente da prática exercida. Ele aparece como anjo de luz, e não com rabo e chifres para não assustar. Não podemos confundir os dons espirituais com práticas de magia. Como apresentei, surgem maneiras de associar o batismo no Espírito Santo com um tipo de iniciação aos mistérios de Kundalini. Sabemos que somos o templo, mas a maçonaria nos seus 33 graus usa-se desta alegoria para levar o adepto a um pacto com a antiga serpente, para despertar algum tipo de poder espiritual e místico. Isso não tem nenhuma relação com o Espírito Santo, que é recebido aceitando o Messias, e através da nossa fé e busca pessoal. Talvez esse tipo de confusão que leva igrejas tradicionais como Batista e outras a negar os dons do Espírito Santo. Por outro lado, estas mesmas denominações, hoje em dia estão mergulhadas na maçonaria através dos seus líderes, pois o protestantismo chegou ao Brasil de braços dados com a maçonaria, se afastou um pouco dela, e agora há um retorno maciço, principalmente por causa da política. Já é possível perceber que as doutrinas destas denominações estão mudando, se misturando com conceitos maçônicos, espíritas e umbandistas. Isso se reflete na arquitetura dos templos e nos diálogos. Muitos pastores até se recusam a falar mal da maçonaria ou alertar que seja satanismo. O pastor Silas Malafaia se recusa a pregar contra a maçonaria, e Marcos Feliciano diz que não há problema em ser maçom. É importante salientar que o diabo é o pai da mentira, e que ainda que algumas práticas pareçam inofensivas, elas podem ter resultados inesperados. E a doutrinação não acontece apenas em templos. Eu falo isso devido ao meu envolvimento com esoterismo e mesa branca, achando isso ser práticas do bem, e isso ocorreu na época que passava no cinema o filme Ghost, do outro lado da vida. Significa que o mundo é influenciado pelas produções midiáticas. A doutrinação não acontece somente dentro de seitas religiosas. Atualmente tem sido lançada muitas produções de séries satânicas, como a série Lúcifer, O Mundo de Sabrina e outras. Nunca se produziu tanto material doutrinando o mundo para o satanismo. As novelas estão também cheias de doutrinação ocultista, principalmente as da Globo,
E este satanismo que está sendo oferecido tem algo de sedutor, começa a produzir um tipo de falsa percepção que ocultismo e magia é algo do bem. Na verdade, nos primeiros graus de iniciação de qualquer seita, não se sabe muito no que se está adentrando. Isso acontece até quando adentramos em uma denominação, seita religiosa cristã. Já falei que na bruxaria existem o que eles chamam de egrégoras. As chamadas egrégoras são forças espirituais coletivas que envolvem todos de uma seita. Este conceito é bíblico, diz respeito à congregação. Se um membro do corpo padece, todos padecem com ele. As forças espirituais coletivas envolvem todos do grupo. Mas isso vale também para estas egregoras. Se você se junta à meretriz, você faz um corpo com ela. É uma entidade mística e espiritual que envolve a todos. Por isso que é preciso discernimento na hora de optar em congregar hoje em dia. Já disse e repito, evite grandes congregações, é pura fermentação. Congregue com números limitados de pessoas, de preferência com sua família, pois ela já constitui uma congregação. Esqueça deste papo furado de ir para uma igreja. Nós somos a igreja. Lembram do caso do pastor que abusou dos filhos e matou eles queimados, e depois estava no culto fingindo tristeza? Isso é o resultado do satanismo infiltrado, e quem congrega nestas denominações estão debaixo de todo este satanismo, pois isso contamina espiritualmente a todos. Eu quero falar também sobre a prática de expulsar demônios, embora não são todas denominações que fazem esta prática. Eu sei que muitas pessoas pensam que se na denominação a manifestação de demônio é porque ela é forte, e o poder de Deus atua ali. Isso não tem nada a ver. São técnicas usadas de propósito para servir de espetáculos das denominações. Esta prática de exorcizar, provocar entidades e realizar shows nas denominações não tem respaldo na palavra de Deus. Em algumas denominações as entidades se manifestam e ficam dialogando com o pastor. Vocês sabem quais fazem isso. Nem preciso citar. Jesus expulsou os demônios sim, mas não ficou de bate-papo com eles. Mandou para os porcos e finalizou o sofrimento da pessoa. Já nestas denominações as entidades se manifestam muitas vezes, porque elas são provocadas, invocadas. Se há entidades nas pessoas, elas devem sair em silêncio. Nada disso de fazer espetáculo. E se voltam a se manifestar, prova que elas não são expulsas de verdade. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, pois existem algumas referências sobre parapsicologia e sobre outras técnicas de sugestão. Entraremos na questão do exorcismo praticado no catolicismo e sobre o reteté, que são sincretismos religiosos com a Umbanda e Candomblé, e como isso começou nas denominações. Deixe o seu comentário e considerações sobre este assunto. Shalom. Então, amados, eu vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. E eu aqui olhando os comentários, deixa eu tirar aqui isso sempre de manhã. E uma coisa que eu percebi é muita gente reclamando. Fica de telepatia. Eu vou fazer o seguinte, amados. Esse aqui eu vou colocar já para vocês, mas vou primeiro querer ler com vocês só um capítulo, só um versículo de Apocalipse. Que eu me lembro uma vez que eu estava falando com a minha irmã, né, que a igreja de pedra, o Altíssimo não habita nos tempos feitos por mãos humanas e tal. Eu estava falando com ela e ela é presa no sistema evangélico. E aí ela falou assim pra mim, mas eu não acredito que Deus, porque eu falei para ela da Bíblia, né? E ela falou, eu não acredito que Deus, ele vai fazer as pessoas, como é que é? Tipo assim, blasfemar a Bíblia, mudar a Bíblia, aumentar as coisas da Bíblia. Eu não acredito que Deus vai fazer isso, sabe? Porque está escrito em Apocalipse que ai daquele que aumentar, que diminuir, que mexer num só tio da palavra, não sei o quê. Mas se está escrito isso em Apocalipse, é porque eles mexeram. É porque eles tiraram, eles acrescentaram, eles tiraram os apócrifos, eles acrescentaram versículos, acrescentaram inclusive, amados, na Bíblia, epígrafes, capítulos e versículos foram acrescentados, porque no pergaminho mesmo não tem, é direto ali, é literal, é direto, entendeu? Então, eu quero ler só esse versículo para vocês, do Apocalipse 12:9, que diz assim, o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada, veja, diabo ou Satanás, tá certo? Ela é chamada de diabo ou Satanás, que é quem interrompe, que engana as pessoas. Ó, o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente, chamada diabo ou Satanás, que é Terron, que é o nome dele, que engana todo mundo.
que engana, amados, todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra, tá certo? Então vocês vejam bem, ele engana todo mundo. Vamos ver como é que está aqui nesta versão. Aqui vamos ver aqui como é que está aqui na Viva. Eu gosto muito da Bíblia Viva. É Apocalipse, deixa eu ver, Apocalipse 12. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui como é que está aqui nessa versão, porque eu gosto muito de pesquisar a versão, sabe, amados? Veja. 9, né? Ó, este grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, ou seja, na verdade o nome é Terron, aquele que engana o mundo todo, foi jogado para a terra com todo o exército dele, ou seja, aquele que engana todo o mundo todo. E é esse Deus Terron, o Deus das trevas, o Deus morte, que está enganando a todos nas religiões. É por isso que nós temos que sair da Babilônia, que é a religião. Por quê? Porque não é o Altíssimo, Yahweh, que habita nesses templos, mas é esse Deus, esse Deus falso que é Terron, que é conhecido por Satanás, por diabo, que engana a todos, amados. Está aqui, ó, ele engana todo mundo, ó, ele engana todo mundo. Está escrito que ele engana, aquele que engana o mundo todo, aquele que engana. Tá certo? Então agora, ó, para vocês verem que o que está escrito aqui na escritura, ó, que engana o mundo todo, tá certo? Então agora eu quero colocar aqui para vocês a continuação, que é a parte 6 desse vídeo dos segredos subliminares, tá certo? Vou colocar aqui o vídeo todo para vocês. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o crescimento do satanismo no mundo, estaremos adentrando agora nos fenômenos que ocorrem no meio religioso, como manifestação de demônios e outras aparições. Mas antes de mais nada é preciso entender que nem tudo que parece é. Há muitas manifestações demoníacas, que são puramente mentais, ou até doenças mentais e não entidades. A parapsicologia é uma pseudociência dedicada à investigação de supostos fenômenos paranormais e psíquicos. Seu propósito é a pesquisa científica de telepatia, precognição, retrocognição, clarividência, telecinésia, projeção da consciência, experiências paranormais e sobrenaturais. O grande problema do campo do sobrenatural são os falsos sinais, as falsas curas e os falsos fenômenos sobrenaturais. Neste caso, a parapsicologia pode ajudar a explicar os falsos fenômenos, que muitas vezes são produtos da mente humana ou da manipulação psicológica. Estes falsos fenômenos acontecem em todas as religiões, mas elas estão mais nítidas nas que abrangem o campo do sobrenatural, como pentecostalismo, ocultismo, espiritismo e outras. Muitas seitas religiosas, objetivando o lucro, criam verdadeiros espetáculos para impressionar os fiéis e assim receber dinheiro. Isso é o que se chama charlatanismo. Eles vendem também coisas ungidas, amuletos mágicos e todo tipo de coisa mística, água do Rio Jordão, pedra da Terra Santa, e toda esta tralha que conhecemos. Muitos pastores já alertaram que em algumas cruzadas internacionais, pastores colocavam pessoas em cadeiras de rodas para simular cura de paralisia e emocionar a plateia. Eles trabalham com o efeito placebo, através do emocionalismo provocar nas pessoas falsas percepções de cura ou curas emocionais, apenas para incentivar o recebimento de ofertas. Em um evento deste nível, o pastor diz que Deus está curando e começam a pipocar estes falsos sinais, sinais programados. Muitos entram em um estado emocional profundo e isso gera a sensação que elas também estão sendo curadas de seus problemas. Nesta hora, é um pão demônio, pessoas caem, gritam, e acontece todo tipo de coisa bizarra e emocional. Isso também acontece com outros fenômenos como cair no espírito, rodar, dar risada, derrubar as pessoas com o paletó. Por mais que estas práticas sejam apenas emocionais, elas podem ser classificadas como satanistas, pois além de ser contrárias à palavra de Deus, trabalha com o espírito da mentira. A parapsicologia adverte que a possessão demoníaca não é um diagnóstico psiquiátrico ou médico válido.
Aqueles que acreditam em possessões demoníacas às vezes descrevem sintomas que são comuns a várias doenças mentais, como histeria, mania, psicose, síndromes, epilepsia, esquizofrenia ou transtorno dissociativo de identidade. Em casos de transtorno dissociativo de identidade em que a personalidade é questionada quanto à sua identidade, 29% são relatados como possessões de demônios. A alegação de que o exorcismo funciona em pessoas com sintomas de possessão, tal libertação é atribuída por alguns ao efeito placebo, e ao poder da sugestão. O efeito placebo é chamado a cura psicológica, ou hipnótica. Há também as manifestações de demônios que são teatros criados para impressionar a plateia. Eu já vi vários vídeos que são teatros de possessão da pior qualidade. Mas deixando de lado os falsos sinais, sabemos que existem verdadeiras possessões demoníacas, porém a maneira que é conduzida a chamada libertação ou exorcismo em muitas denominações é bastante questionável. Esses demônios se manifestam em templos porque existe algum tipo de ambiente favorável. Os pastores incitam estas entidades para que apareçam. Elas podem estar no subconsciente da pessoa, e podem sair sem se manifestar, mas os pastores chamam uma por uma para conversar com elas. E estas pessoas, como já estão com sua psique fragilizada, então elas entram no joguinho do pastor. Veja que grande parte das pessoas que se manifestam são pessoas que vieram de alguma seita espírita, como Umbanda, Candomblé e outras. Elas passaram por rituais e já se manifestam frequentemente com alguma entidade. Quando elas chegam nestes ambientes religiosos, certamente irão se manifestar. Mas muitas se manifestam porque o pastor chama, invoca as entidades, quando o correto seria apenas orar e deixar estas entidades abandonar a psique da pessoa. A Igreja Universal geralmente chama estas entidades uma por uma e fica de bate-papo com elas, e observem que estas entidades respondem exatamente o que o pastor quer ouvir. Isso significa que o pastor tem algum tipo de controle psicológico sobre a pessoa manifestada, controlando-a, ao seu bel prazer. Então eles manipulam isso para convencer a plateia do que bem quiserem. Já vimos a Igreja Universal chamar demônios para falar contra a Igreja Mundial, e durante esta eleição, a Igreja Universal usou os supostos demônios para mostrar que eles odiavam Bolsonaro, para o povo da Igreja votar nele. Os demônios, que se manifestam na Universal, só falam o que eles querem ouvir, apesar dos fenômenos paranormais por definição serem supostamente fenômenos não explicados cientificamente. A parapsicologia trouxe grande contribuição à formação e desenvolvimento de diversos conceitos científicos, principalmente conceitos ligados ao funcionamento da mente, como o subconsciente, a dissociação, o transtorno dissociativo de identidade, a histeria, a escrita automática e a hipnose. Eu conheço pessoas que se envolveram com pentecostalismo, espiritismo, que hoje são pessoas perturbadas. As seitas mexem de fato com a mente da pessoa, e o primeiro diagnóstico sempre será de problemas mentais. Eu penso que se estas práticas são de Deus, elas deveriam hoje estar com boa saúde mental. Em 7 anos que estive envolvido no meio pentecostal, eu vi muitas coisas de fato de Deus, mas 60% atuações oriundas do ocultismo e espiritismo. Por isso, ao abandonar o ocultismo e me deparar com estas coisas, eu fiz vários questionamentos. Por exemplo, este chamado reteté, nada mais é que um bando candomblé, que chegou no meio religioso de forma sincrética. Hoje em dia há denominações que tiram as cadeiras do meio do salão para as pessoas poderem se manifestar. As próprias músicas que passaram a ser cantadas inspiraram a manifestação destas entidades. Os chamados corinhos de fogo, e músicas em ritmo de macumba, inauguraram a gira evangélica nas denominações. As denominações receberam muitas pessoas que saíram da Umbanda e Candomblé, e encontraram no meio evangélico uma forma de continuar recebendo suas entidades. Foi assim que aconteceu o sincretismo religioso de evangélicos com as seitas afros. Passaram a usar também pandeiro e atabaque na igreja, com a desculpa que Davi dançou e Miriam dançou. E foi assim que a apostasia começou. Foi chegando nas denominações, doutrina da prosperidade, bandeiras, hino nacional, políticos e finalmente a maçonaria. E muitos cantores evangélicos se dobraram à fama, se venderam para gravadoras satanistas, e passaram a compor músicas satânicas para o público evangélico. Por isso, para mim, denominação não passa de empresas que sugam o sangue dos seus adeptos, e cantores gospel prostitutos que comercializam a adoração. Para um cantor ir em uma denominação cantar, eles cobram milhões. Não é isso prostituição?
Eles estão certos em cobrar porque templos não é mais casa de oração e sim palco para shows. Ganha o pastor e ganha o artista. Os Gideões não é agência missionária, eles são uma cambada de prostitutos da fé. A palavra diz, através do Messias, vocês viajam o mundo com a desculpa de fazer missões e transformam seus seguidores 2 vezes filhos do inferno. O exorcismo no catolicismo, apesar de ser menos frequente, existe. O Papa autorizou padres a voltar a praticar o exorcismo, como uma forma de competir com o protestantismo. Os termos exorcismo, esconjuração ou esconjuro designam um ritual para expulsar espíritos malignos. Pode também designar o ato de expulsar demônios por intermédio de rezas e esconjuros. A Igreja Católica também expulsa demônios, o que eles chamam de exorcismo. Exorcismo nada mais é que apavorar o demônio, pois expulsar mesmo não vemos nem protestantes nem católicos expulsarem. Em 2015, segundo o site católico britânico, Catholic Herald, houve um grande aumento mundial nos rituais de exorcismo executados por padres. O padre Marcelo Rossi disse que Edir Macedo foi responsável por chamar a atenção da Igreja Católica para o assunto. Segundo a mesma reportagem, a Renovação Carismática Católica também realiza exorcismos não oficiais. Durante 36 anos, o padre Gabriele Amorti foi o principal exorcista do Vaticano e da Diocese de Roma. Até falecer em setembro de 2016, aos 91 anos, ele afirma que enfrentou ao longo do seu ministério incontáveis encontros com Satanás, que foram tema de muitas entrevistas concedidas pelo padre, através de meios de comunicação do mundo inteiro. Ao site italiano Libero, em 3 de fevereiro de 2012, o padre Amorti relatou lembranças do seu primeiro encontro com o diabo durante um exorcismo. De repente, eu tive a nítida sensação de uma presença demoníaca na minha frente. Senti o demônio me olhando, me examinando, se movimentando ao meu redor. O ar ficou frio. Um amigo exorcista já tinha me falado dessas mudanças bruscas de temperatura. Mas uma coisa é ouvir falar e outra é viver a experiência. Eu tentei me concentrar. Fechei os olhos e continuei a minha oração, de coração: sai, rebelde. Sai, sedutor, cheio de armadilhas e mentiras, inimigo da virtude, perseguidor dos inocentes. Deixa este lugar para Cristo, em quem não há nenhuma das 2 obras. De qualquer forma, um relato de um padre de São Paulo sobre possessão é bastante válido para esta questão. Em uma entrevista, o padre de Bauru, São Paulo, Boaventura Barron, de 92 anos, diz ter enfrentado o demônio pelo menos 4 vezes desde que foi autorizado pelo bispo a realizar exorcismos. A maioria dos casos das pessoas que o procuram são por problemas da mente e não do espírito. 99% dos casos não são nada espirituais. Na maioria dos casos são distúrbios de personalidade, tristezas e frustrações, que não podemos acreditar ao demônio. Às vezes a pessoa precisa apenas de uma confissão, explica o padre. Para mim, diante de todas estas informações, o exorcismo só funciona com pessoas de mente fraca, sugestionável, ou que de fato se envolveram em seitas explicitamente da pesada. O resto não passa de encenação ou distúrbios da personalidade. Deixe seu comentário e considerações sobre Então, isso. amados, eu vou colocar esses 2 vídeos, tá? Aqui é a continuação desse do canal Segredos Subliminares, que é muito bom esse canal do irmão Fernando, tá certo? Vou colocar para vocês no link da descrição, tá? Então é isso, amados. O intuito aqui é de vocês que estão no engano da religião saírem. Como está escrito, né, em Apocalipse 12:9, né, que Terron, que é Satanás, conhecido por Satanás, ele engana todo mundo. Ele engana como? Se fazendo passar por Yahweh, que é o verdadeiro Deus, nesses tempos de pedra. Mas só que Yahweh, amados, o verdadeiro Deus, ele não habita em nenhum templo feito por mãos humanas. Ele habita em nós. Então é isso. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Orem no secreto, no pensamento. Peça ao Pai para mostrar, que o Pai mostrará a vocês toda a verdade. E saiam do engano da religião, em nome de Arusha, tá, amados? Até a próxima. Fiquem na paz do nosso Salvador.